Encontro Selvagem. Fermentando a brasilidade através dos líquidos. Olá, pessoal de casa! Vamos falar sobre milho. Vamos entender um pouquinho mais sobre milho e vou deixar vocês agora com esse time de peso. Então, boa tarde, pessoal. Vamos agora para essa próxima conversa, começar a falar de milho, de malte de milho. Então, hoje a gente tem aqui a presença do Marcos, que fez todo o projeto de malteação do milho que a gente está apresentando hoje. A Coisa Linda, através da Fazenda Santa Virgínia, plantou os milhos que foram malteados. E a gente trouxe especialistas do Peru para falar de como fazer chicha, falar um pouco, né, das experiências do milho e tudo mais. Então, antes de tudo, vou pedir para você, Carla, Ana, se apresentar e sejam extremamente bem-vindos. Vocês são as estrelas maiores desse evento aqui. Obrigado por ter vindo, muito obrigado mesmo. Gracias, yo soy Carla, buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación. No, de verdad que es un súper mega honor. Es la primera vez que salimos de Perú a hablar de chicha, invitados especialmente. Muchas gracias. Y sí, ¿no? Venimos el proyecto está en Cusco, Perú, ¿no? Y Anderson, te puedes presentar también. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy Anderson Olarte del proyecto Victoria, donde hacemos chicha moderna y chicha que se venía haciendo, ¿no? en Perú. E muito contentos de estar aqui em realidade. Muitas gracias. O prazer é nosso e a gente poder, através das cervejas selvagens, né, fazer um contato e ampliar, né, a nossa conexão com a cultura sul-americana é muito importante. E eu acho que a gente gostaria muito de escutar primeiramente de vocês como é de vocês a experiência de qual milho escolher, por que este milho escolher. E a gente sabe que vocês também malteiam o milho, né, de algumas partes, né? E como é que é a indústria do malte do milho no Peru? Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre, então, esses aspectos para gente? Bueno, allá en Perú, nosotros empezamos, yo trabajaba en un bar cervecero y había mucha gente que consumía cerveza, ¿no? Y ahí fue donde nosotros dijimos, ¿por qué no vendemos nuestra chicha, ¿no? Que se haga conocido y que la gente pruebe, ¿no? Entonces comenzamos a hacer chicha, vendíamos en el bar en draft, igual que el resto de las cervezas. Al principio se volvía muy ácida, no entendía por qué, ¿no? Por qué se volvía ácida y todo eso. Entonces fuimos trabajando, investigando del proceso y por qué se volvía muy ácido, ¿no? Y entonces, así leyendo, investigué, ambos investigamos, ¿no? Y ya con el tiempo nos dimos cuenta de que mientras más lo dejábamos fermentar, salía mucho mejor, ¿no? Y entonces ahí fue donde lanzamos el proyecto y dijimos, ¿no? Bueno, hagamos ahora, o que se pueda distribuir y que vaya a muchos lugares más, ¿no? Y comenzamos a embotellarla, porque antes solo era en draft, pero ahora ya, las embotellamos y ya podemos llevarlos a no solo en Perú, ¿no? Sino a varios países, puede ser, ¿no? Y el maíz o la jora, le llamamos nosotros, al maíz germinado. Se hace secar bajo el sol, no se usa unos tambores o secado al fuego, no, sino solo una vez germinada la tiendes en el sol y ya, ¿no? También se usa en la chicha tradicional, se usa el maíz fresco, mojado también. Y claro, el resultado es diferente, pero seco, bueno, nosotros nos dimos cuenta que es mejor, ¿no? Para hacer una chicha. Prácticamente eso sería, ¿no? Sobre el guiñapo, jora, el maíz germinado. Sí, como te cuenta Anderson, en Cusco, ¿no? En los Andes del Perú se consume aún, ¿no? La chicha, ¿no? Chicha de maíz, chicha de quinoa, chicha de kiwicha, chicha, ¿no? Hacen mezclas, chichas con alcohol, sin alcohol. Allá todavía maltean artesanalmente el maíz, ¿no? En los Andes, no solo en Cusco, donde nosotros empezamos el proyecto, sino en todos los Andes se mantiene la tradición, ¿no? Como cuenta Anderson, estando en un bar cervecero,
más o menos conversando. Él es cusqueño, entra al mundo de la cerveza. Yo cervecera, llego al Cusco, veo la chicha. Tuve la suerte de visitar el mundo, conocer la historia de cervezas históricas, de probar un alambic, de estar en Cantillón, de conocer, ¿no? Y era la lógica, ¿no? Y regreso y hablamos y le digo, Anderson, esto es exactamente lo mismo. Hablamos de un grano que crece aquí, que se deja que toda la noche enfriar, entran los microorganismos, se convierte en una chicha, un fermento. Nos empezamos un poquito a rayar con eso y todo empezó trabajando, como dice Anderson, con la chicha. Se compra el maíz que hay en la zona, que son distintas variedades, maíz blanco, maíz rojo, y luego ya hemos empezado a cultivar, trigo y hacer el mismo germinado y secado al sol. Nosotros en el taller, Anderson es el que se mete de completo a hacer esa parte, pero precisamente porque encontrábamos la jora que se compraba mojada y no era buena para el producto, ¿no? No salía partícula, pero bueno, así fue empezando y allá afortunadamente en Cusco hay muchas variedades de cereales, granos, ¿no? Para experimentar, ¿no? Maíz, trigo, quinoa, kiwicha, como les digo, ¿no? Pero así empezó un poquito la idea de trabajar con el maíz y esta fusión, ¿no? Así es, sí. E só perguntando um pouquinho mais sobre o milho, quais são os tipos de milhos que vocês mais usam e se existe produtores de malte, né, ou de malte germinado dentro do Peru, ou vocês são obrigados a sempre vocês mesmos fazerem o processo? No, allá en Perú no hay una maltería, ¿no? No hay malterías, entonces nosotros somos quien lo hacemos, ¿no? El trigo, el maíz, ¿no? Y el maíz que usamos para germinar o para hacer el guiñapo es un maíz rojo o puede ser amarillo también. El nombre del maíz rojo le llaman chaminco en quechua, ¿no? Y el amarillo ya solo amarillo. Entonces, esos dos granos son más usados para hacer chicha en realidad, ¿no? Es algo natural de hacer chicha o cada familia, ¿no? Hace su jora, hace chicha y cuando hay cumpleaños o cuando hacen sembrío de maíz, de trigo, se hace chicha, ¿no? Y cada vez que descansan, toman la chicha, ¿no? Entonces, es como un refresco, pero tiene alcohol, ¿no? Entonces, ya, sí, eso es en realidad. Bom, e falando um pouquinho, então, do processo nosso agora aqui do Brasil, né? E um pouco em contraste, né? O que vocês estão fazendo. A gente começou a pensar dentro da coisa linda que a gente poderia dar um passo além, né, de apenas fazer cervejas com micro-organismos locais, mas igualmente fazer cerveja também sempre com ingredientes cada vez mais locais, né? Hoje eu sou um cliente, né, da maltaria catarinense e tento ser também da Blumenau, então todas as cervejas que eu faço tento usar sempre só maltes brasileiros. Mas a gente começou a ver que isso era insuficiente, né? E a gente começou a pensar por que não fazer cerveja com milho. E Florianópolis tem uma certa ligação com o Peru, que na verdade é o caminho do PA Biru. Não sei se vocês conhecem a história do PA Biru. Um dos fins das trilhas do PA Biru é em Florianópolis. Então, há sempre indícios, né, de uso de milhos locais, de milhos nativos brasileiros, né, que eram usados também pelos povos originários brasileiros para fazer também uma bebida fermentada de milho. Então, hoje existe uma visão geral que a chicha é algo que é só do Peru, mas na verdade ela hoje está só no Peru, mas ela já esteve em toda a América do Sul, de certa maneira, né? Então a gente está começando a resgatar esses caminhos entre os países através do milho. Então a gente buscou, neste primeiro momento, conseguir milhos não hibridizados, né, da Ipagre, que é a empresa de desenvolvimento agrário lá de Santa Catarina, e de pesquisa, extensão e tudo mais. E a gente levou para plantar em uma fazenda da família, plantou, colheu esses milhos, um amarelo, né, e o outro um milho mais vermelho, né, que é um milho colorado, que é o milho vermelho, e o milho Fortuna, que é a variante que a gente acabou usando e depois vocês vão conhecer. E agora eu queria passar muito a conversa para o Marcos para falar como é que foi essa experiência de pesquisa, onde é que tu foi pesquisar para fazer essa malteação, porque o Marcos aqui que assumiu a bronca de maltear,
Você chega aí, maltei. Então a gente chegou com essa loucuragem lá e agora eu acho que a gente tem que ampliar e por isso que essa troca que vai acontecer, inclusive com a produção de uma cerveja no domingo, para os colegas cervejeiros também aprenderem a fazer, que a gente vai aprender com vocês e a gente tem que voltar a conhecer esse tipo de conhecimento. Mas, Marcos, fala um pouquinho então do nosso malte aí. Maravilha, pessoal. E fala um pouquinho, faz uma propaganda aí da maltaria catarinense também, Pode né? deixar. Agradecer, antes de mais nada, o Diego, a família dele, né? Família Santa Efigênia, né? A Fazenda Santa Virgínia, que plantou os milhos e mandou pra gente. A gente teve o prazer, então, de poder maltear, né? O desejo de maltear milho, para nós, já estava há alguns anos no projeto. Já em 2016, 2017, 2018, a gente estava atrás. Mas, assim, a gente é uma maltaria pequena. O lote é de 1 tonelada. Para eles que tem que maltear o próprio milho de 20 em 20 quilos, que eles comentaram antes, eu sou gigante. Né? Então é tudo uma questão de perspectiva, né? E para conseguir milho não hibridizado, variedades de polinização aberta, tudo mais, numa quantidade para eu maltear, eu não consegui. Eu ia em evento de guardião de sementes crioulas, eu ia lá em Esteio, na Expo Inter, tentar desenvolver fornecedor e os caras tinham um punhadinho assim era contado o número de sementes em cada pacote, que é para você plantar e ter ali na fazenda, né, no sítio, tratar as galinhas e fazer uma polenta com o que sobrar, né? Não, e inclusive, né, como tu tá falando, o problema de conseguir a semente do milho já foi muito grande, né? Pra gente plantar essa primeira hectare dentro da Fazenda Santa Virgínia, a gente teve que optar pelo milho desenvolvido pela Epagre porque eles tinham um acordo com uma produtora de sementes orgânicas que tinha a quantidade necessária para se plantar 1 hectare. Então já foi muito difícil conseguir a semente. Agora a gente já resolveu o primeiro problema. E o bacana dessa semente que é de domínio público, né? Então o produtor ele pode guardar a semente de um ano para o outro, né? E você lembra quanto é que foi comprado nesse primeiro teste aí para começar o plantio, não era? Foi comprado de uma empresa lá do Rio Grande do Sul que faz a multiplicação para a Epagre de forma orgânica. E daí foi comprado, acho que 15 quilos de cada variedade, né? E até é válido falar que a gente começou com 3 variedades, só que uma variedade não deu tão certo. Então a gente acabou conseguindo só 2 variedades, né? Então, assim, se foi difícil conseguir 15 quilos de semente para começar o plantio, imagina o que era a minha dificuldade antes de conseguir 600 quilos, 800 quilos, 1 tonelada para maltear. Então esse foi o primeiro desafio. Aí o segundo desafio, que o Diego colocou bem, né? Aonde conseguir literatura, aonde conseguir informação técnica. Daí... Acha-se alguma coisa na literatura? Sim, acha-se, mas assim, é um parágrafo em um livro inteiro, diz que existe, diz que é feito. Acha um artigo lá, mas é tudo produção de bancada e só teste muito pontual, né? E aí trazendo um pouco do know-how nosso de já trabalhar com cevada, com trigo morisco, com arroz, com centeio, com aveia, Aí milho, tivemos que aprender. Erramos um pouco, mas não muito. Os próximos lotes com certeza terão ajustes, melhorias e é o refinamento do processo, como em tudo na vida, né? E estamos esperando as próximas sacas chegarem lá, Diego. Não, agora se começou com 1 hectare, agora tem 10, então... Agora eu quero de Big Bag. agora vem de mini bag. Eu quero vocês comprando. Não adianta eu produzir e depois não, né? Ficar sentado em cima do Big Bag. Justo, perdón, pensaba en esto, ¿no? Los desafíos, ¿no? Como allá también, ¿no? O sea, el maíz no es algo que se utiliza en abundancia, ¿no? Es para a veces comida de gallina, a veces cultivan más. Un tipo que es muy productivo, pero es económico. Si uno quiere el grano más grande, cuesta muy caro, ¿no? El choclo también, ¿no? El choclo es el que se come sancochado, ¿no? Ahora lo que está pasando un poco es que hay interés de las personas, entonces las personas están buscando maíz y entonces eso despierta el interés de los productores a sembrar, ¿no? Allá también es difícil encontrar una variedad o las variedades base, las originales. Hay mucha mezcla, hay mucho híbrido también, ¿no? Como siempre sucede. Hay un instituto que cuida las semillas, pero sí se requiere trabajo en equipo, mucha investigación. En Perú no tenemos eso todavía y nosotros somos muy pequeñitos.
pero sí creo que viene usted, en Brasil hay una industria muy grande, ¿no? En Perú todavía es un poco más pequeñito, pero poco a poco creo que se va a lograr, ¿no? Y hay y está la fuerza en conjunto, porque está Brasil, está Perú, está Ecuador trabajando con maltas propias, Argentina, creo que Chile también, ¿no? Entonces creo que Perú se está quedando atrás porque no hay malterías. Había una maltería, pero ya no, ¿no? Pero tenemos que empezar a trabajar com produtos locales, não? Sim. E vocês poderiam falar mais como é que é o processo de vocês de malteação, descrever um pouco o processo? Ok, el malteado bueno, yo lo llamo jora, en realidad ya estoy acostumbrado a decir eso, pero es una malta de maíz, ¿no? Entonces, la jora nosotros la hacemos remojar 2 días, 48 horas, y después de 48 horas ya lo escurrimos, pero cambiamos el agua, ¿no? Uno en la mañana y uno en la tarde o noche. Y luego de las 48 horas ya recién tenemos como unas camas con malla. Entonces echamos ahí el maíz y se riega, lo tapamos así para que esté oscuro y nos tarda como una semana, 5 días, 6 días así en germinar el maíz. Y lo regamos. Isso em temperatura ambiente. Temperatura ambiente, sí. Estamos hablando de unos 17 grados, 18 grados, ¿sí, no? Dentro de la casa. Sí, entonces luego, bueno, se riega 2 veces al día también, en la mañana y en la tarde, ¿no? Y una vez ya cumplieron los 5 o 6 días, ya lo sacamos al sol, ¿no? Pucha, sí, ahí también demora otra semana más, porque como es un grano grande, no seca rápido, ¿no? Eso prácticamente en el caso del trigo, así cuando malteamos es el mismo proceso, pero no tarda mucho en secar. 3 días así ya está seco el trigo, ¿no? Pero eso es lo que hacemos básicamente en el caso de la jora. Marcos, e como é que foi o processo? Ouvindo agora deles, né, foi bem parecido, umas 48, 50 horas de molha, com algumas trocas de água, né? A aeração, aí succiona CO2 quando está sem água, e depois germinação de piso, né? Então floor malting. Também uns 5, 6 dias, temperaturas não estava muito longe disso, à noite às vezes um pouquinho mais baixo, de dia um pouquinho mais quente, um certo controle de temperatura, isolamento, tudo, mas assim, ainda estamos sujeitos às variabilidades, né, de Campos Novos, que é bem mais fresco que aqui em São Paulo, por exemplo, né? E daí a grande diferença, né, até aí tá tudo muito parecido, né? A grande diferença foi a secagem, né? Então a gente tem um cilindro secador e aí a gente levou pro primeiro lote que a gente fez na planta, que foi o Colorado. Como ele tem essa casca mais vermelha, mas por dentro ele é branco, o amido é branco, ele não tem a cor tá na casca, né? A gente quis desenvolver um pouco mais de cor no processo de secagem para trazer um pouco de sabor, um pouco de cor pro mosto. Então a gente fez uma secagem pensando mais no Munique, o Munique 2, alguma coisa, se fosse fazer um paralelo com a cevada, né? Então foram ali umas 60 horas de secagem, mais ou menos. Começa recirculando um pouco de ar quente, para ter as proteases atuando, para ter FAM, para ter substrato para reação de Maillard e tudo mais. E aí o Fortuna, aí eu já quis deixar ele bem branquinho, bem clarinho, amarelinho. Uma secagem mais parecida com de um Malte Pilsen, se fosse fazer um paralelo, né? Então a temperatura máxima chegou próxima ali aos 100 graus, quanto no Colorado cheguei nos 160. Depende también, en el caso del secado de la jora, si en el día está soleando, bueno, va, claro, ¿no? Si hay sol, se va a secar más rápido, pero si no, pucha, puede tardar más de una semana, ¿no? No siempre una semana. Entonces, varía mucho del clima también, ¿no? Assim. O que eu consigo imaginar, né, do processo de vocês de secagem, além da questão do tempo, né, é que no começo da secagem, nos primeiros dias, as enzimas ainda vão estar trabalhando, enquanto numa secagem forçada eu consigo escolher quando eu encerro isso, né? Então eu imagino que talvez o malte de vocês tenha algumas características um pouquinho diferentes em função dessa secagem, né? ¿Secan o también llegan a darle un pequeño tostado al maíz? Todavía no. A gente não torra, tá? A gente não tem torrador, mas eu cheguei no Colorado ali uns 150, 160 graus Celsius, que é bastantinho, né? E aí depois
desradiculador, peneira, tirar a radícula, né? 20 quilos dá para fazer na mão isso, né? 1 tonelada daí já precisa... Ir tostando también, ¿no? Ir jugando con los colores, encontrar también colores, ¿no? Para las chichas. E a partir do momento que a gente tiver mais semente, a gente pode pensar em outras variedades, né? Pode pensar no malte caramelo, pode pensar não só um malte claro, base, né? Ou um pouquinho mais escuro, que foi no caso do Colorado ali, só para brincar um pouco com a cor, né? Tá passando umas amostrinhas aí, infelizmente a gente não preparou o copo para todo mundo, mas vocês podem ir compartilhando aí, né? São 2 variedades, então o amarelo, eu sugiro que vocês provem primeiro o amarelo, que é o Fortuna, é a variedade do milho, e depois o Colorado, que é o vermelhinho, que foi esse com uma temperatura um pouquinho mais intensa de secagem. Não, e agora, até reforçando um pouco, Marcos, o que tu falou, que eu acho que é talvez o princípio aqui dessa conversa, é de a gente reforçar a importância do milho, talvez como o malte sul-americano, né? Porque a gente tá aqui brevemente falando, tipo, tanto, né, em Cusco tem 2, 3 variedades que são mais comuns a vocês, mas são os maltes das cervejarias de vocês. Aqui do nosso lado a gente já falou de 2 tipos, né? A gente pode chegar ainda num 3º tipo de malte. Mas isso a gente tá falando de uma malteação básica. A partir do momento que tu começa a falar da gente começar a como fazer malte caramelo, fazer outros maltes, a gente pode não apenas, né, desenvolver novas chicha beers, né, mas como releituras de alguns outros estilos que a gente queira fazer, né, fazer uma releitura do estilo manipueira com malte de milho, por exemplo. Dá para fazer. Então, e ao mesmo tempo a gente pode fazer cervejas escuras com milhos escuros, a gente pode começar a empenhar isso. E eu queria muito perguntar para vocês, porque no meio do ano passado, por conta, eu acho que foi uma organização do pessoal do Equador, eu não me lembro muito bem, a gente estava no mesmo grupo até, que era um grupo de internet que começou a se discutir um pouco sobre o uso dos milhos na produção de outros tipos de cervejas. Como vocês estão vendo a ampliação, se existe, primeiro, né? E como vocês estão vendo, principalmente na região dos Andes, já que o Peru tem mais contato com o pessoal de países vizinhos que produzem chicha também, e na utilização de milho na releitura de estilos de cervejas hoje. Como é que vocês estão vendo? Se é incipiente, no caso de ser pouco ainda, se já há muita gente brincando com milho para fazer IPA, fazer lager. ¿Cómo está ese escenario lá? Creo que es importante separar el uso de maíz y lo que es chicha, ¿no? Porque hablamos de el maíz en distintos estilos ya conocidos. Ya se usaba el maíz, creo que se está implementando, se está usando más y más variedades, porque no cambia mucho, ¿no? La receta, no cambia mucho el perfil. Sí hay más interés en que se sienta el maíz. De ahí está el movimiento de la chicha, las fermentaciones naturales, cómo se hace la chicha con microorganismos que están en los lugares naturales como Cusco, ¿no? En Lima es difícil hacer, entonces no se puede reproducir porque hay mucha contaminación, no se puede capturar en el ambiente. Entonces, por el resultado, por las experimentaciones que hemos hecho, sí hay mucho interés. Hay mucho interés. En Ecuador también, de hacer chicha, como dijiste, es una bebida latinoamericana, americana, porque viene desde el centro, de hecho, ¿no? Entonces, hay mucho interés, sí, pero nos falta un poquito hacer un consenso de qué queremos lograr, si queremos sacar estilos, si queremos establecer un estilo chicha beer, hay que hacer parámetros. Probemos, hagamos parámetros. Eso fue algo que el señor, si no me equivoco, fue Gordon Strong en la Copa Mitad del Mundo, comentó, y ellos crearon la categoría Chicha Beer. Pero ¿cómo la evalúas? Uno te trae una Chicha Beer, pero es hecha con maíz, pero es una levadura belga, una US05, una cualquier... ¿Qué estás haciendo, no? Nosotros llegamos con una Chicha Beer, que es una fermentación mixta, es ácida y tiene brett y tiene otra complejidad. ¿Cómo las comparas? Y él dijo, necesitamos parámetros. Y existió la iniciativa de que lo hagamos juntos. Y creo que eso faltaría
ponernos de acuerdo, todos los países que estemos interesados, en empezar a establecer qué estilos queremos hacer, qué estilos queremos reproducir y colaborar, ¿no? Entre todos. Estamos interessados. Sí, seria bueníssimo. E, Marcos, falando um pouco do que ela estava comentando e já desenvolvendo um pouquinho mais para frente, como é que tu vê a possibilidade de inserção do malte de milho em produções de cervejas de estilos clássicos? Vamos botar aqui como uma discussão hipotética sobre usar o malte de milho para fazer uma lager, né? Não escolhendo nenhum tipo de estilo específico, mas pensando no perfil de fermentação de baixa temperatura. Tu acha que é possível? Como é que tu vê essa situação? Eu acho que é uma situação bem fácil de se resolver, bem tranquila, né? Como ela comentou, tem muito uso de milho, mas pensando milho adjunto. Para isso tem muita literatura, tem muita tecnologia, isso já está dominado, né? A gente pode brincar, né? Usar malte de mimimilho em vez de milho adjunto, né? Para dizer que pelo menos é malte. Claro, o custo, o valor agregado é outro, o processamento é diferente, né? Mas eu acho que é super tranquilo. Dá para brincar com chicha, com outras bebidas, dá para fazer turbid mash, para fazer selvagens mais longo prazo, mais complexas. Eu acho que o uso, a criatividade do cervejeiro, tem que aflorar, né? A gente está dando mais uma pequena ferramenta entre tantas outras, né? Existem inúmeros lúpulos, inúmeras leveduras, inúmeros maltes, a gente está botando mais um. Não é nenhuma novidade, não estamos reinventando a roda, mas aqui no Brasil, pelo menos para vocês vai ser novidade, então é mais uma pequena ferramenta nesse toolbox que vocês podem usar então para tentar explorar a criatividade, né? E a gente espera de vocês também ideias e sugestões e loucuras de vocês e fazer intercâmbio e mandar malte para lá e fazer colaborativa lá e vocês virem ajudar nós a maltear aqui. Eu acho que o futuro é colaborativo, andorinha sozinha não faz verão, né? Sí, de hecho, vamos a hablar en el workshop de producción sobre procesos y en la experimentación, en la locura que hacemos, procesos hay varios y varios bonitos resultados. Más o menos íbamos contando 4 distintos procesos para distintos resultados. Desde una kettle sour a una Catarina sour, de repente, una con fruta, ¿no? Pero limpia, ambas, todas con la chicha, pero después tenemos la fermentación mixta. Hay para explorar un montón, ¿no? Hay para explorar muchísimo, sí. Bueno, eso vamos a verlo también en el workshop mañana, así que... E vocês poderiam falar um pouquinho da receita que a gente vai produzir no domingo? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como é que essa receita da Chicha Beer especial que a gente vai fazer no domingo com o grupo de cervejeiros brasileiros e comentasse um pouco quais que são as maiores dificuldades para trabalhar com milho na produção. Sobre la receta, a ver, en nuestro caso usamos el 50% de jora y el 50% de trigo también germinado, ¿no? Malta de trigo. Y luego hacemos una decocción del 30%, ¿sí? Para extraer todos los sabores del maíz también, ¿no? Porque normalmente la chicha tradicional se hace hervir, ¿no? Se hace hervir el maíz. Entonces, hacemos esa decocción, de ahí la hacemos enfriar. Normalmente maceramos entre 70 grados, 70, 72 grados. Y bueno, lo hacemos enfriar ya. La primera fermentación la hacemos con una levadura neutra, que en este caso sería la US05. Y bueno, una vez terminada, a los 15 días ya recién le agregamos el honcho de la chicha de jora. Bueno, ahí tenemos varias, porque no todos los honchos saben rico o tienen un aroma agradable, porque como son microorganismos naturales, a veces hay olores desagradables, entonces tenemos así separados. Ya se le agrega eso y ya, pucha, lo dejamos 6 meses, 1 año, hasta ir probando y decidir, ¿no? En qué momento ya la podemos embotellar. Y normalmente la dejamos como 3 meses mínimo para recién embotellar, ¿no? Para poder venderla. Otra dificultad sería, bueno, en batch grandes, no lo sé, pero me comentan, ¿no? Por usar maíz,
posiblemente no va a filtrar bien, ¿no? Te va a tapar todo el falso fondo. Eso es lo que dicen, ¿no? Mis batches son de 60 litros, entonces no tengo ese problema, ¿no? Pero tal vez en batch grandes podría ocurrir eso, ¿no? Pero después no hay problema. Só para complementar aqui a linha de pensamento, né? Eu já tinha alertado o Diego com antecedência, né, de duas grandes perguntas que eu tinha, né? Primeiro, a questão da temperatura de gelatinização do amido do milho, mas aí você falou em decocção, então, e também a mostura a temperatura mais alta, começando a 70, 72, então isso já está mais ou menos resolvido, né? E uma outra grande pulga que eu fiquei atrás da orelha foi a questão 50% malte de milho, 50% malte de trigo, a questão de nutrientes para a levedura, já que vai ter uma fermentação com Saccharomyces ali para começar, né? Se precisaria suplementar, talvez, nutrientes, ou se não seria necessário. Mira, nosotros no usamos algún aditivo así, ¿no? Para una mejor fermentación, pero creo que hemos hecho pruebas de solo maíz el 100% y, como les digo, y hay bastante almidón, ¿no? Que no terminan siendo fermentables en el proceso de la maceración, ¿no? No tiene muchos enzimas. Entonces es por eso que nos ayudamos con el trigo. Entonces ahí ya todo el almidón lo convierte en azúcares fermentables, ¿no? Eso es lo que normalmente hacemos, pero sí, por ahí también me dijeron que podrías usar, no sé, algún aditivo que le ayude a que convierta ese almidón en azúcar fermentable, ¿no? Pero por ahora todavía no hemos usado y tal vez podría salir una cerveza 100% de maíz que podría ser una gluten free, pero todavía no hemos hecho eso, ¿no? Essa questão da gluten free é bem legal, né? A ideia, minha preocupação inicial não era nem tanto questão enzimática na mostura, era mais aminoácidos, zinco para a levedura poder fermentar, né? E se vai ficar um extrato residual, ok, faz parte da característica, né? É mais no sentido de não ter um problema no começo da fermentação, né? Mas, de novo, daí foi o consenso que a gente chegou, né? A levedura de primeiro uso normalmente vai estar tranquilo, porque ela vai estar bem nutrida vindo do laboratório, né? Supostamente. É o que a gente torce e espera, né? Vamos passar para as perguntas da plateia? Marcos, tu mais ou menos respondeu a pergunta, mas ainda vou te questionar. Tu comentou que a secagem tu faz a 100 graus, enquanto que eles fazem a 17, acho que foi alguma coisa assim? Não, 17 era a germinação, eles secam que nem o wind malt, os maltes antigos feitos para produção de lambique, né? Uhum. Seja de cevada, seja de trigo, seca ao sol e ao vento. Tá, mas isso, vamos dizer que num clima legal e tal, a gente tá falando de 30 graus, 35 graus. Isso é um problema? Eu te pergunto porque nós fizemos basicamente o que eles fizeram, a gente fez uma cerveja, né, no mesmo formato, e a preocupação, essa baixa temperatura, ela seria um problema? Eu não vejo como um problema, eu vejo como uma característica. Talvez você precise ajustar outras características do processo para chegar num resultado adequado. Se fosse cevada, por exemplo, poderia trazer o problema do DMS, o precursor do DMS, S-metilmetionina, não teve temperatura para converter, mas aí você olha lambique, fervura de 4, 5, 6 horas. O mosto já é feito mais diluído com turbid mash, então não é um problema, é uma característica. Como é que você vai tratar essa característica lá na frente para que ela não seja um problema? Oi, boa tarde. Meu nome é Felipe Gravier, eu sou da Cruz Cervejaria de Brasília, Distrito Federal. Eu gostaria de saber como que é o processo ou os critérios de seleção para as pessoas que fariam a mastigação do milho ou do trigo, para o processo em si, assim, eu queria saber boas práticas ou mesmo algum critério que vocês têm de seleção para as pessoas que seriam responsáveis por esse processo. Sobre la fermentación, preguntas masticando el maíz, preguntabas, creo que ha habido en algún momento una confusión, un poquito, hay el masato, que es una bebida de la selva, ¿no? Que es de yuca,
que se mastica y con las enzimas de la saliva se fermenta. En algún momento se comentó, alguien dijo que así se hacía también la chicha. No es como se hace, no es como nosotros sabemos. Históricamente tampoco se sabe, pero es posible que en algunas comunidades muy lejanas se haya podido probar, intentar. Como decimos, el proceso de la chicha es muy de una casa, ¿no? Pero no se utiliza nunca el masticar, ¿no? Se hace fermentarlas con el ambiente. Y lo que hablaba antes Anderson es, menciona el honcho. El honcho, que es algo que nosotros hablamos mucho, es eso que te queda de una primera chicha madre, ¿no? Nosotros decimos como el pan de masa madre y tienes tu masa madre, te queda tu honcho, que es el sedimento, la borra, y eso de la chicha anterior se vuelve a utilizar para una chicha nueva. Esto es como un caldo de microorganismos, está purito. Entonces, eso es lo que ayuda a que entren levaduras y bacterias para la nueva chicha, ¿no? Ellos hacen todo el trabajo, ¿no? No se mastican, no. Isso daí é tudo culpa dos americanos que fizeram aquele seriado lá e disseram que tinha que fazer chicha, tinha que mastigar. Ou seja, essa culpa... Não, sim, mas só brincando que, tipo, realmente o pessoal dos americanos crió esa fantasía también. Te dijo, sí. Y un poco la gente se asusta, la gente llega al Cusco, dice chicha, te lo sirven de un balde o de un raki, y uno dice, qué miedo, ¿no? ¿Qué estoy tomando, no? Es deliciosa, es riquísima, y te tomas 3 y ya estás bailando y zapateando. Entonces, es magia pura, ¿no? Pero la gente se asusta porque a veces por información equivocada, y es que no tenemos mucha información al respecto. Pero sí, es bueno aclarar eso, ¿no? La chicha no se usa, no se hace eso. Anderson, quería hacer unas preguntitas sobre la jora, la producción de jora. ¿Cuándo sabes que ya está seco? También si tú tapas el maíz por la noche y cómo sacas las raicillas, las raíces. Ok, la tapamos en las noches, sí, las recogemos. Las recogemos porque en la noche cae también el rocío, se humedece. Entonces nosotros las guardamos, ¿no? Y las sacamos una vez que ya el sol ha salido. En eso, y en lo que me preguntas, que cómo sacamos las raicillas, sí, las frotamos. ¿Y cómo sabemos que ya está seco? La probamos, en realidad, la pruebo, ¿no? Y sí, la mastico y veo que ya se siente como un tostado, como la cancha, seco, ¿no? Entonces decimos, ya está listo, ¿no? Entonces frotamos, tenemos un colador, le llamamos, para que salga todo la raicilla o el germen también, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que hacemos. Gracias. No, de nada. Diego, só uma pergunta. A cerveja que vocês fizeram com o malte vermelho deu cor? A gente ainda não fez, né? A primeira cerveja que vai ser feita com malte de milho vai ser agora nesse domingo com eles, né? E a de malte vermelho a gente ainda não fez a cerveja, mas... Já fizemos testes de bancada e a cor fica linda. O Diego já viu fotos. Tudo bem? Minha dúvida nessa questão da... Na realidade é mais de uma, né? Aproveitando que tu falou, quando é que tu vai começar a distribuição desse malte de milho? Né, como tu comentou da questão de que tu quer que a gente teste, que a gente compre e use, né, mas também a gente precisa ter ele disponível, né, para isso. E outra questão é, quando tu comentou a questão ali da lama, da produção anterior da chicha para fazer a fermentação, essa no caso vai ser com o S05. Vai ser em algum momento adicionado uma parte dessa lama de processo posterior, a própria refermentação vai ser feita em garrafa, não vai ter refermentação, vai ser carbonatação, todo esse processo, né? Sobre a segunda pergunta, provavelmente a gente deve fazer sugestão para que no posterior processo se use a lama da manipoeira da trilha, já que vai ser feita lá na trilha. E a respeito da disponibilidade do malte, as amostras estão no laboratório para rodar mosto congresso. Claro, o mosto congresso tem que ser ajustado a alguns parâmetros, porque é outro malte, é outra coisa, mas assim, é baseado no mosto congresso para medir extrato, eficiência, cor, pH, etc, até pra gente ter parâmetro técnico, né? Essa amostra já tá
a empresa que faz as análises, uma segunda amostra vai para um outro laboratório para fazer o teste de viscosidade, né, com RVA, o Rapid Visco Analyzer, para ver a temperatura de gelatinização, e aí já está disponível, só que sem os dados. Eu não gosto de vender o malte sem poder dar a informação correta para o cervejeiro, né? Então, tendo esses laudos, tendo esses resultados laboratoriais, aí é tacar fogo no parquinho. Não necessariamente novos estilos produzir com esse malte de milho, mas a substituição hoje onde tu usa flakes, né? Usar o próprio milho malteado, né? Vai trazer muito mais complexidade para a base do que só o flakes hoje executa como produto, né? Essa questão é bem interessante, tá fazendo todo esse trabalho de plantio aí pra gente poder ter daqui a 5 anos, por exemplo, uma quantidade razoável no mercado disponível, né? Essa questão da massa magra que ele comentou, que eu acho que é a questão da levedura, vai ser adicionada daí em alguma parte desse processo ou é só essa fermentação primária que vai fazer o serviço na Chicha? A gente vai decidir no domingo lá. Tá? E só sobre o último comentário, a gente chegou até a ter uma conversa com a agrária para ver a possibilidade de que eles produzem flakes, por exemplo. Então a gente sugeriu para eles, né? Porque assim, o processo de produção do malte de milho precisa milhos selecionados, né? Que precisam estar num formato ideal para ser malteado. Inclusive, essa primeira tonelada que foi produzida na fazenda, essa separação foi feita à mão. Foi bizarro. Então, foi um trabalho lá. Mas agora também, o que acontece? Essa parte do milho que ele é irregular demais, a gente quer fazer um contato com a agrária para transformar em flakes desse milho vermelho, do milho amarelo. Também para a gente poder ter, como ele falou, mais ferramentas para a gente poder criar outras coisas e tudo mais, né? Então, flakes do milho vermelho é algo que pode ser bem interessante. Anderson, ¿hay una comparación sensorial de la chicha moderna que vosotros hacen con la chicha hecha en pueblos tradicionales? ¿Qué ellos piensan de sabores? ¿Cuál es la diferencia principal de sabores? ¿Y qué ellos creen que sea diferente? ¿Ellos aceptan? ¿Le gustan? ¿Ya tuve este cambio entre las chichas? Me gustaría saber qué es la impresión de ellos frente a la chicha moderna que vosotros hacen, si les gustan esas cosas. Ok, sí, lo aceptan bien, ¿no? Solo que dicen que le falta dulce, porque normalmente la chicha tradicional la tomas después de 3 días o al día siguiente, solo fermenta una noche, entonces ahí todavía tiene azúcares, entonces, o si está un poco ácida, se le agrega azúcar y se la toman así, ¿no? Y en cambio las nuestras no, ya son 6 meses, 1 año que están fermentando, ya no tienen muchos azúcares, entonces ellos lo aceptan, sí, ¿no? Pero nos dicen que le podríamos poner azúcar, ¿no? Ellos como tradicionalmente lo toman. Y embotellarla, que les parece algo asombroso para ellos, porque si ellos mismos cuando transportan la chicha que ha fermentado 3 días, ya sea a una chacra en porongos, no las pueden abrir, ¿no? Porque está fermentando y cuando la destapan comienza a rebalsar, ¿no? Entonces eso les parece algo increíble que nosotros hayamos podido embotellarlas. Y les explicamos, ¿no? Que la dejamos fermentar tanto tiempo y por eso es que ya la embotellamos. Y bueno, eso es. Quisiera agregar que sí, cuando uno toma una chicha fresca, ¿no? Joven, tiene bastante el sabor del maíz. Cuando nosotros la dejamos fermentar a veces 6 meses hasta 1 año, es súper interesante porque la esencia se mantiene y surgen unas notas frutales que no se notan al principio porque se sienten, ¿no? Pero no se notan tanto porque está el maíz ahí denso, ¿no? Pero cuando ya pasó mucho tiempo, hay unas notas a membrillo, a durazno, muy propias de la chicha, muy frutal, muy ricas. Entonces, sensorialmente, esa es una de las características que nosotros hemos encontrado en la chicha, ese perfil. Y la claridad, ¿no? También, la claridad. Lo que nosotros hacemos es completamente, bueno, en un caso completamente transparente, ¿no? Es clarita, es muy brillante. Versus la turbidez de una chicha tradicional. Ajá, sí, ¿no? Y el azúcar, el dulzor, ¿no? Como decían. Y el precio, claro. Gracias. Marcos, te pergunto, a gente tem uma malteação do milho frente a uma secagem de 7 dias, no qual vai continuar acontecendo a conversão enzimática ali, perdendo um pouco
de eficiência, né, de poder diastático, de amido, também vai ser convertido muita coisa ali. E ainda também existe uma chicha tradicional, no qual é fermentada em 3 dias. Então a gente está falando de uma chicha tradicional, de 3 dias, doce, praticamente sem álcool. Uma chicha moderna, que ficou um bom tempo, que tem uma taxa alcoólica, mas a gente está falando de um malte que foi secado em poucas horas, vai ter uma eficiência maior, então é uma chicha, um malte ainda muito mais complexo, muito mais rico. Quanto de eficiência tu acha que perde, assim, entre um secado de 7 dias e um secado controlado, assim? Quais as diferenças que a gente vai ter? Difícil estimar sem dados, sem testes, né? Eu estaria chutando aqui uma coisa que eu não diria que um tem mais ou menos eficiência que o outro, né? Eu vejo vantagens e desvantagens nos 2 métodos, né? Utilizando um secador, eu posso controlar melhor a secagem, escolher o momento onde eu subo a temperatura, reduzo a umidade, começa a controlar mais a atividade enzimática, enquanto na secagem, né, utilizando o sol e vento, né, o grão ele talvez já não esteja mais germinando depois de um tempo, a hora que você baixa suficientemente a umidade, mas as enzimas ainda estão trabalhando. E isso não necessariamente é perda de eficiência, isso pode ser um ganho de eficiência, porque você ainda está quebrando parede celular, você ainda está expondo amido, que na outra situação não estaria exposto. Então, nenhum é melhor nem pior. São produtos diferentes, com utilizações diferentes. E, de novo, daí é o cervejeiro usar a sua criatividade com a técnica por trás para saber o que está fazendo, entender o produto, saber como aquele malte foi feito y obtener el mejor resultado de aquel producto que él tiene a disposición. Y creo que además nosotros lo hacemos así porque no tenemos tampoco más herramientas, no tenemos parámetros, no tenemos equipos, ¿no? Una vez creo que fuiste a tostar, no querías tostar, hemos intentado en el horno, no, nos ha salido cosas que no, ¿no? Pero es bonito cuando hay parámetros, porque eso va a permitir que crezca. Nosotros nos limita eso, ¿no? Porque no nos podemos pasar el año germinando y luego producir la cerveza, toma mucho tiempo. Si tuviéramos la solución de contar con ya una malta estándar, sería muy bonito. Una malta de maíz, ¿no? Estándar sería muy bonito, porque ya la tienes con el perfil que tú quieres, del tipo que tú quieres, para dedicarnos a hacer también más experimentos con la cerveza, ¿no? Sí. Vamos abrir uma maltaria lá no Peru, pô. Lá cervejeiro dá mais valor para malteiro do que aqui no Brasil. Temos mais um monte de perguntas, mas o tempo acabou. Querem deixar algum recado final? Gracias. Por favor. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias de verdad por recibirnos. Estamos muy felices. Y sí, acá vamos a estar para seguir conversando hoy, mañana, pasado, todos los días. Sí, vamos a estar acá. Cualquier duda o quieren saber más sobre la chicha, con gusto, sin miedo, pregúntenme, les voy a explicar. Solo despacio para poder entenderlos también. Gracias, muchas gracias. Agradecer a todo mundo, agradecer a Diego, a família, aos colegas produtores de chicha e, enfim. Então, muito obrigado pela vocês terem vindo. Acho que, novamente, como eu falei, para mim, vocês são os mais importantes de estarem aqui. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa cultura sul-americana, né? Olhar para a cultura que é pré-europeia, né, que faz parte também da nossa cultura e também tem que fazer parte da identidade etílica sul-americana. E a intenção maior da vinda de vocês é da gente aprender com vocês, trocar ideias, criar projetos, de repente até como eu estava falando aqui, da gente fazer um projeto Brasil-Peru, né, de produção de chicha e fazer isso de uma forma coordenada. Então, muito obrigado vocês tirarem um tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado. Encontro Selvagem é um programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Abracerva, e com apoio nesta temporada do Conselho Federal de Química, CFQ. Sigam @Encontro Selvagem no Instagram e não percam nenhum conteúdo.
Este podcast foi editado por Play Áudios.